Quero ver amanhã às 4 horas todos. Em nome de Jesus. Deus tem sido maravilhoso. O Espírito Santo tem nos ensinado, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está aqui nesta noite ministrando o nosso coração. Consiga, sopra, Espírito de Deus. Sopra, Espírito de Deus, nesse lugar, com teu poder e tua graça, venha avivar. Sopra, Espírito de Deus, nesse lugar, com teu poder e tua graça, venha avivar. Maranata, vem Jesus. Ao seu nome toda honra, toda glória, todo louvor. Ao Espírito Santo de Deus, sopra os 4 cantos deste lugar, renova, transforma-nos. Oh Espírito Santo, torna este lugar terra de avivamento. Pai, obrigado por essa noite, por estarmos reunidos aqui, Senhor, em Tua presença, por cada testemunho de vitória que temos ouvido, Senhor, de cada um dos Teus filhos que tem dado testemunho, Senhor, recordando todas as coisas que o Senhor tem ensinado, que o Senhor tem falado. Nós temos alegria sim, Senhor, de estar aqui, Senhor, reunidos em torno da mesa do Senhor, porque o Senhor, quando ministra sobre nós, traz-nos, ó Deus, a convicção de que há um poder de ressurreição, que há um poder que irá, Senhor, ó Deus, a trazer a cada um, Senhor, daqueles que confiam e que esperam no Senhor. Os que estão no Senhor jamais provarão da segunda morte, porque o Senhor diz em sua palavra que o Senhor levantará todo aquele, Senhor, que depositou, que creu, que esperou no Senhor, que confiou no Senhor. Trabalha agora em nosso coração, Espírito Santo, sopra sobre este lugar, traga sobre cada um, Senhor, ó Deus, convicção, entendimento, sopra sobre esta geração, sobre este lugar. Traz alegria, Senhor, da salvação, produzindo, Senhor, entre nós, Pai, ó Deus, a Tua palavra não volta vazia, agindo, Senhor, quem há de impedir? Abençoando cada um daqueles que pelas madrugadas têm buscado o Senhor nessa jornada de 21 dias, e que possamos alcançar o propósito dos 21 dias, e entregar diante do Senhor todas as causas, todos os pedidos, crendo que esse ano de 2025 será um ano de vitórias sucessivas, e aquilo que começamos, vamos concluir, e que não haverá mais a maldição de obras inacabadas. Em o nome do Senhor Jesus, declaramos a bênção do Senhor, em o nome de Jesus, e todo que crê onde estiver, diga amém, aleluia, amém aos irmãos. 1 Coríntios capítulo 11, o versículo de número 23, amém, capítulo 11, versículo de número 23, vamos achar. Quantos acharam? Primeira Coríntios 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse:
tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia, aleluia. Todas as vezes que nós lemos esta passagem, e pelo menos 12 vezes ao ano nos reunimos, às vezes uma ou duas ceias a mais, dependendo da programação, né? Mas no mínimo 12 reuniões do ano nós temos na ceia do Senhor. E quando a gente lê esta passagem, quando Paulo diz, porque o que eu recebi do Senhor eu também vos ensinei, fica uma pergunta, pelo menos no meu coração. Eu gostei quando o André falou, tem coisas que eu digo, pelo menos isso é importante para mim, isso foi algo muito grande na minha vida. E as experiências, elas não são normativas, mas elas são descritivas. Elas mostram a ação particular, poderosa de Deus na nossa vida, de como Deus pode mover e deseja mover, como o Espírito de Deus quer mover sobre nós. E a pergunta que fica é: aqueles que ministram, de onde aprenderam aqueles que ministram? De onde aprenderam? Você viu a peça? Aquele jovem recebeu uma palavra que, mesmo diante dos seus limites, mesmo diante das suas, daquilo que ele era limitado segundo a sua natureza, segundo a carne, os seus limites, recebeu uma palavra e fez toda a diferença. Eu queria que você guardasse isso. Basta uma centelha, uma palavra, uma centelha de revelação e tudo na nossa vida muda. Nós estamos aqui e não precisamos de uma enciclopédia, estamos aqui e precisamos apenas de uma palavra. O sim de Deus transforma todos os nãos que nós estamos recebendo, as pancadas atrás de pancadas de não sobre não, e basta o sim de Deus para que tudo aquilo seja anulado. E é sobre isso que nós estamos falando. Nós não estamos aqui porque estamos buscando entendimentos e conhecimento sem entender que antes cresça na graça e no conhecimento. Pedro fala isso na segunda epístola: cresça na graça e no conhecimento. A graça sempre virá em primeiro lugar, porque precisamos ter uma vida devocional, uma vida de intimidade crescente na presença de Deus. Quem ensinou os que nos ensinam? Paulo está dizendo: o que eu recebi do Senhor é o que eu vos ensinei. Quando você olha a estrutura na criação de Adão, você percebe que a formação de Adão e a natureza humana em Adão, ele foi criado para entender e compreender segundo a sua própria natureza. Por isso que quando eu fui convidado para participar de um culto de aniversário na Igreja das Assembleias de Deus, lá em Bom Sucesso, do ministério do pastor Jaime Soares, e quando nós estávamos ministrando, uma profeta do Senhor levantou e trouxe uma palavra que mexeu muito comigo, porque eu havia recebido uma palavra a respeito de escola de fogo, de seminário de fogo, algo que o Espírito Santo estava falando, que algo estava sendo preparado para que tivéssemos uma experiência de crescimento e de aprendizado na pessoa do Espírito Santo. E quando ela levantou, ela disse assim: meu servo, eu vou te dar uma nova pedagogia. E quando eu recebi esta palavra, talvez estranha para muitos, e não importa, a palavra é para aquele que recebeu. E quando eu ouvi aquela palavra, eu não julguei a profeta, mas eu julguei a profecia. A profeta não me cabe julgar, mas a profecia, diz a palavra: examinai todas as coisas e retende o que é bom. Então, quando eu recebi aquela palavra, eu disse: Deus, se o Senhor está falando sobre pedagogia, eu não tenho formação em pedagogia, eu preciso me inteirar do que é isso.
Se o Senhor está dizendo que vai me dar uma nova pedagogia, eu nem tenho entendimento da velha. Então, como eu me comporto nisso? Eu não sei como é que você se movimenta a partir do momento que você recebe uma palavra, que algo é entregue a você. Se você apenas deixa ali na prateleira, ou se você começa a buscar e a entender e abrir o entendimento. Então Deus começou a ministrar ao meu coração a respeito de que a natureza humana, e aí a gente vai ler um monte de pensadores, iluministas, influenciadores lá do século XVIII, do século XIX, de como houve toda a influência, de como tudo isso chegou até nós, e o pensamento de Rousseau falando a respeito de como deveria ser a educação, em que a criança deveria aprender por si mesma. E aí, mergulhando nas Escrituras, descobrimos que, de fato, em alguma forma, sim, na velha natureza, o homem nasceu com o mestre ou com o ensino. Ele foi colocado diante de uma árvore, e o que o Senhor diz, essa árvore é para alimento, é para suprimento, é para que você cresça, para que você avance. Ele diz, aquela outra árvore do conhecimento e do bem e do mal, ele diz, aquela árvore que está no meio do jardim, essa você não toca, porque certamente morrerá. Mas a árvore da vida estava autorizado. Então o homem caminharia de fato sendo mestre nas suas próprias ações, ou seja, há um governo que foi depositado sobre ele o entendimento, e à medida que ele fosse crescendo, ele ia percebendo e entendendo as coisas, sem que fosse necessário que alguém lhe dissesse, ou lhe ministrasse, ou lhe influenciasse. Então há uma harmonia de fato entre o que esses iluministas e esses pensadores tinham a respeito do que é o natural, mas obviamente que tropeçando no fato de que o homem caiu, e a sua natureza, a partir da queda, houve a morte, e tudo aquilo que era em Adão uma bênção, se tornou um grande dilema e problema. Paulo diz, tudo foi encerrado debaixo de condenação, porque o homem pecou nos seus delitos e pecados, e então o que entrou não foi simplesmente uma queda, foi a morte. E tudo isso então está fadado à morte. Então esta natureza que tinha a capacidade de aprendizado desde bebê, as percepções do mundo, sem as influências externas, tudo isso, todo esse ideal sucumbiu diante da realidade que a queda ou a morte entrou na raça humana. Então isso tudo é muito interessante, porque Jesus, quando vem anunciar as boas notícias, o Evangelho, quando ele vem anunciar a reconciliação, porque Jesus Cristo era a reconciliação do Pai consigo mesmo. Jesus Cristo era o reconciliador de Deus consigo mesmo, ou seja, ele expressava, porque Deus é Espírito, não se pode dar forma a Deus. Na nossa ideia, na nossa concepção, Jesus se manifestou, Jesus se tornou carne, Jesus tabernaculou. Jesus era Deus reconciliando o homem consigo mesmo. Por isso ele diz, eu e o Pai somos um. Então quando Jesus veio, ele disse, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. E depois ele continua ensinando, dizendo, todos os ramos que estão em nós e que não frutificam serão podados, para que dê fruto, e aqueles que não dão fruto serão arrancados. Ele diz, mas aquele que permanece em mim, esse dará muito fruto. Então qual é a ideia? Jesus está falando de uma nova natureza, ele está falando de uma nova pedagogia, ele está falando de que o Espírito Santo viria, porque o Espírito Santo, Paulo descreveu como o aio, o pedagogo, aquele que pega o aluno e apresenta ao mestre, aquele que administra o ensino. Jesus disse, o Espírito Santo virá e vos ensinará todas as coisas. Tudo o que eu falei, tudo o que da parte do Pai ele irá proceder. E ele vai guiar vocês, ele vai orientar vocês. Diga para quem está ao seu lado, este é o ano de buscar o Espírito Santo, os dons espirituais. Não é pela força do seu braço,
diz o Senhor, diz, nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, aleluia, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está dizendo, esse ano de 2025 nós vamos caminhar numa experiência profunda com o Espírito Santo, e essa palavra que foi liberada para a nossa vida, irá produzir algo tremendo. Essa nova natureza em Cristo, é algo tremendo, é isso que foi depositado em nós, a obra da regeneração, esse nosso espírito que estava morto, que estava anulado, foi refeito, restaurado, houve um novo espírito, essa experiência do novo nascimento. O que é o novo nascimento? Recebemos um novo espírito e uma nova natureza. Por isso, se você está caminhando por 21 dias de oração e jejum, por isso, se você está ouvindo os testemunhos dos irmãos que estão dizendo, Deus está falando comigo, Deus está movendo na minha casa, Deus está dando uma experiência de renovação, e eu creio, amados, que Deus vai sacudir esse lugar, Deus vai transformar este lugar, porque isso é uma promessa do Senhor. E aguardo, e a minha expectativa é que eu sei que maior do que a promessa é o dia do cumprimento da promessa, e eu sei que esse dia está chegando, a hora vem, e o momento é chegado, em que aqueles que adoram o Senhor, que servem ao Senhor em espírito e verdade, verão manifesto em suas vidas o sobrenatural de Deus. E aí você entenda como cura, como libertação, como transformação, como manifestação dos dons espirituais. Quando Jesus veio, Ele nos ensinou, Ele ensinou os discípulos sobre a nova natureza. Ele disse, vocês precisam ouvir o que eu estou dizendo, mesmo que agora eu estou lidando com pessoas ainda não transformadas, porque eles ainda carregavam a velha natureza. Mas Jesus estava profetizando na vida deles, dizendo assim, eu tenho ânsia, eu tenho desejo ardente, eu tenho angústia, a palavra que ele usa, eu tenho angústia para que esse momento aconteça. Eu não vejo a hora que isso aconteça, que eu vá ali e consuma todas as coisas. Por quê? Porque ele viu a nossa transformação, ele viu a sua transformação, ele viu o que acontece quando o Espírito Santo de Deus seria derramado, como iria haver uma transformação e uma mudança de toda aquela covardia, como aquele moço que esteve aqui, antes de receber o toque do Senhor, ele estava dizendo, eu sou tímido, eu tenho limites, eu tenho isso, mas quando o Espírito Santo vem, ele derrama e te capacita, e te transforma, e te molda como ele quer. Por isso que Paulo está dizendo, eu recebi do Senhor. Ora, como ele recebeu do Senhor, se ele chega muito depois de que Jesus já havia sido assunto aos céus? Ele não conviveu com os apóstolos na sua caminhada. E eu posso dizer, graças a Deus, que Paulo, ele tem a experiência da nova natureza em Cristo, e não viveu os dilemas que os apóstolos anteriormente viveram. E que Jesus teve dor de parto para que acontecesse e nascesse neles a luz do entendimento. Por isso que o Senhor sonhou com uma igreja que caminhasse nesta visão, nesta compreensão, de que a igreja seria edificada sobre o fundamento que é Jesus Cristo, e que absolutamente nada irá interromper. Por isso ele disse, vocês vão caminhar, e uma coisa eu estou dizendo, vocês terão a mente de Cristo. A nova natureza em Cristo engloba a mente de Cristo, e a mente de Cristo é uma realidade da natureza de Deus que nos é transmitida. Escute isso, não somente a mente, mas os pensamentos do Senhor. Por isso que a experiência com o Espírito Santo é colocar-nos diante dele, para que ele opere em nós o seu pensar, o seu agir, de modo que as nossas ações e atitudes e a nossa agenda fique lá atrás, e o que virá diante de nós é uma caminhada guiada, orientada, vitoriosa, porque não será ações e atitudes e escolhas da velha natureza, mas da nova natureza. O novo nascimento não é uma classe de batismo. O novo nascimento não é um versículo da palavra de Deus. O novo nascimento é o extrair dessa nova natureza em Cristo Jesus.
que Ele depositou em cada um de nós, para que seja aceitável diante do Pai. Cristo em nós é a esperança da glória. Diga comigo: Cristo em nós é a esperança da glória. Então você não veio aqui ouvir mais um ensino, você não veio aqui escutar mais um versículo, você não veio aqui para assistir uma reunião, um culto dos crentes. Você veio aqui não somente também, meu irmão, minha irmã, para tomar o pão e o cálice, porque é o primeiro domingo da semana. Tudo isso faz parte de uma natureza decaída. Você precisa estar aqui convicto da nova natureza. Eu vim aqui porque isso é muito mais do que um versículo. Eu vim aqui porque Jesus disse: hoje eu vou recuperar a minha memória. Hoje eu vou me lembrar do que eu sou. Hoje eu vou recordar o meu chamado. Hoje eu vou entender de fato o que Ele já fez na minha vida e o que Ele continua fazendo. 1 Coríntios capítulo 2, voltando só um pouquinho do capítulo 11, no capítulo 2, o versículo de número 8, diz assim: o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse nunca teriam crucificado ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. O Senhor está dizendo aqui: há coisas que não subiram no teu coração, nunca foram apresentadas a você de forma visível, mas elas existem, estão encapsuladas em você. E o Senhor está dizendo: eu quero extrair. Não é algo que você vem aqui para um super apóstolo orar para você, para depositar algo que sai de fora. É algo que está dentro de você, que você está aqui para ser provocado, você está aqui para ser agitado, para que as sementes que já estão em você fluam como rios de águas vivas. Ele está dizendo: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha a promessa. Ele está dizendo: Deus promete que quando você está nesta nova natureza, Ele vai trazer entendimento, compreensão, memória de algo que você vai receber porque está em Deus, e os códigos do Senhor estão sendo colocados em você através de Cristo Jesus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Eu me moveria nesse momento e diria: Deus, eu quero andar no Espírito, eu quero me mover no Teu Espírito. Aqui está dizendo que o homem caminha dentro do seu Espírito e entende as coisas do homem, mas ele está dizendo que aquele que anda no Espírito, que tem comunhão com Deus, terá da parte de Deus o conhecimento, a sabedoria, a revelação. Então não é ler Paulo dizer: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Quem ensina os que nos ensinam? O Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo. E ele está dizendo: mas nós recebemos o Espírito. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Deus está dizendo: é grátis. Você vai passar a sua vida ignorando o fato de que Deus quer se fazer conhecer, de que Deus anela que você conheça e prossiga em conhecer mais a Deus, de que Ele quer revelar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, as quais, versículo 13, também falamos com palavras de sabedoria humana, mas com as do Espírito Santo, em que ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Por que que ficamos com a mente infrutífera? Porque estamos comparando aquilo que é carnal, aquilo que é natural, com as coisas espirituais. E você só pode discernir o espiritual de forma espiritual. Uma coisa é a glória do comum, e a outra é a glória do incomum. O último versículo diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não se pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O Senhor está dizendo: eu vou colocar em você uma pedagogia, um ensino infalível, que vai brotar dentro de você, e que você vai
andar e caminhar, e você ouvirá a voz do Senhor. O que você viu ali, André? O caminho, o que anda. Aí diz: ouvirás uma voz dizendo: esse é o caminho, andai nele. É preciso que a igreja se desperte, que o Senhor não está morto, o Senhor está vivo. O Senhor está aqui nesta noite. Aleluia. Diz: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Talvez os teus olhos estejam fechados, mas Deus irá abrir os teus olhos espirituais, para que a sua memória seja ativada. Quem pode extrair? Somente o Espírito Santo. Quem pode criar em nós? Somente o Espírito Santo. A revelação é algo que nos foi entregue. Ele está dizendo: existem registros que no natural você não conhece, mas a mente de Cristo, os pensamentos do eterno estão depositados no corpo de Cristo. O corpo de Cristo não está com a cabeça solta, desgovernado. O corpo de Cristo está alinhado, ajustado, cuja cabeça é Cristo. E Ele quer fazer conhecer como a mente humana diz: irmão, faz isso, faz assim, faz assim. Esse comando precisa ser conhecido. O corpo precisa responder ao mover do Espírito. Paulo afirmou, ele não disse, não é uma especulação, não é um versículo solto. Ele diz: já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado. Ele não estava na temporada da cruz. Ali ele era um judeu legalista. Ali ele estava servindo ao sinédrio e à vontade dos religiosos. Ali ele estava batendo palma para o que estava acontecendo. Mas agora, quando a revelação vem sobre ele, não é um versículo, não é uma doutrina. Ele está dizendo: já estou crucificado com Cristo. Ele está afirmando. Ele está dizendo: ainda que você não se recorde, você estava em Cristo no momento da cruz. Todos nós estávamos em Cristo no momento da cruz. Em algum momento na caminhada, algo vai acontecer com você, e você vai entender aquilo que os homens deste século já estão dizendo. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Tudo o que você está vendo acontecer aqui nesta linha de tempo, acontece num tempo único diante de um Deus eterno. E quando ele estava olhando aqueles que estavam aqui, estava olhando, você estava aqui. Jesus afirmou isso, porque diz: Pai, eu não estou orando só por esses, não. João 17 diz: Pai, eu oro por aqueles ali que irão crer no meu nome, lá na Guaratiba, lá no Rio de Janeiro. Já estava aqui. E todos aqueles que mesmo hoje estão lá, tomando uma cerveja ali na praça, ou fazendo qualquer outra atividade, amanhã podem ser alcançados, e vão estar casa dentro, na presença do Eterno, porque Ele é fiel, e Ele é poderoso. Aleluia. O que te falta não é doutrina, o que te falta não é conhecer um versículo de cor, o que te falta é entender que você precisa ativar a sua memória. Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Diga para o teu irmão: faça isso em memória do Senhor. Diga: há uma realidade. Todos nós, amados, ficamos entristecidos, e é traumático. Eu sei o que aconteceu com o André, o que aconteceu com alguns irmãos aqui da igreja nessas últimas temporadas. Você ter que lidar com o trauma da ausência naquele momento. Mas todos nós estávamos naquele Shabat, todos nós estávamos sepultados em Cristo, todos nós estávamos ali. Quando morremos com Cristo, nós fomos levados ali aonde estava o nosso destino, o Hades. Porque a alma que pecar morrerá. Mas foi ali, no Hades, que Jesus não nos entregou. Ele tomou as chaves do inferno e da morte. Ele pisou a cabeça da serpente e proclamou a vitória. E quando ele entrou no seio de Abraão, ele nos levou junto. Eu não sei se você está entendendo. Você precisa ter uma visão panorâmica do que aconteceu. Um panorama bíblico. Paulo foi crescendo na revelação de Jesus Cristo. Chamava Paulo para dar testemunho. Paulo, vem aqui dar um testemunho.
E Paulo ia dar o testemunho: olha, eu estava a caminho de Damasco com cartas para assassinar os cristãos, eu queria pegá-los, eu queria fazer como fiz com Estevão, eu queria dizimá-los. Mas aí aconteceu que no caminho, caí do cavalo porque havia uma grande luz, uma voz tremenda que falava comigo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí eu caí do cavalo e disse: quem é, Senhor, a quem eu persigo? Eu sou a Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. A segunda palavra de Paulo foi: então eu disse para ele: que queres de mim, Senhor? O que queres que eu faça? E aí o Senhor dizia: eu quero que você faça assim, assim. Você vai descer até a cidade, você vai procurar o irmão, você vai bater numa casa de um homem chamado Ananias, ali ele vai orar por você, e vai ficar ali até que você entenda o que vai acontecer a partir de agora na sua vida, porque de perseguidor você vai ser a maior testemunha que eu vou ter no meio deles. Agora, essa era a primária visão. Mas aí ele começa a servir ao Senhor, ele começa a andar na presença do Senhor, e aí ele começa a lembrar, e aí ele começa a falar assim: olha, irmãos, eu quero dizer, amados, que aquilo que aconteceu comigo foi tremendo, mas eu creio que lá no ventre da minha mãe, ele diz: lá no ventre da minha mãe, eu tive uma experiência, uma experiência com Deus, e o Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe, eu fui incluído nesse propósito, o Senhor me incluiu nesse propósito. Ele agora tinha uma memória mais além, aí ele vai avançar, e ele vai começar a falar em Efésios capítulo 4, versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então ele disse: eu já estou crucificado com Cristo, e agora eu sei que Ele me escolheu desde o ventre da minha mãe. Desde o ventre da minha mãe significa que o chamado já havia nascido ali. E então ele vai escrever, ele vai avançar na carta aos Efésios, ele vai escrever no versículo 4: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Primeiro ele diz: eu parti, caí do cavalo, tive a experiência, esse é meu testemunho. Agora eu sei que depois de ser recebido, mas Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça quando lhe agradou. Mas agora ele tem 100% da memória, e ele disse: eu sei que Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Nosso problema não é um versículo, não é uma doutrina, é memória. Jesus disse: fazer isso, 2 vezes ele está dizendo: fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Aleluia, aleluia. Como eu posso entender o propósito de Deus, o desenho de Deus na minha vida, o chamado de Deus na minha vida? O que é fracasso? Fracasso é não estar vivendo o desenho de Deus, o propósito de Deus, com que Ele desenhou para cada um de nós. Diga para quem está ao seu lado: fracasso é você não viver, não se recordar, não ter memória do que o Senhor fez, do que o Senhor está fazendo. Aleluia, diga: nós estamos recordando. Não é recordando do que éramos na nossa velha natureza, isso não importa mais. Não podemos estar aqui lembrando do que eu fiz, do que eu fui. Em que? Na minha velha natureza, que importa isso? Que importa lembrar o que eu fui, seja o que for. Eu fiz isso, fiz aquilo, eu roubei, eu matei, eu fiz isso, eu aprontei, eu me prostituí. Tudo isso faz parte da velha natureza. O que é o testemunho? O testemunho é recordar o que a nossa natureza em Cristo está nos revelando. É alguém dizer: eu sei que Ele me amou desde o princípio. Que aquele camarada tímido, que estava tímido, agora ele estava dizendo: eu sei que mesmo lá atrás, foi como ele disse para Moisés: Moisés, eu te chamei
Eu acho que o Senhor se enganou. Eu não me engano, Moisés. Eu sei das tuas debilidades, eu sei da tua necessidade, aonde precisa ser suprida. Por isso eu vou colocar Arão ali do teu lado, para suprir. Mas eu te chamei, eu te escolhi. Diga para quem está pertinho de você, diga assim: Deus não se equivocou em te chamar. Diga, Ele sabe. E Ele está dizendo que Ele vai ativar a memória em você. Diga, fazer isso em memória. Aleluia, aleluia. O que Deus vai nos dando, amados, não é algo que você possa dizer: eu vou comer agora um bom prato, porque essa semana eu vou ficar sem comer, ou eu vou fazer um exercício agora, porque eu vou ter que ficar um mês sem fazer exercício. Nada disso. Tudo isso na nossa vida não é acumulativo. Não é como um automóvel que você dá uma carga e ele tem carga suficiente para rodar. Nós precisamos de renovo. Nós precisamos ser renovados cada dia. A medida de hoje não é a medida de ontem, é de ontem passou. Por isso que Jesus disse: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Deus nos trouxe aqui hoje porque Ele quer ministrar sobre nós pão e vinho. Mais do que isso, Ele quer dizer: você não vai terminar seus dias como uma mulher senil, como um homem senil que não lembra de nada, porque essa velha natureza foi rompida e quebrada. Deus dará a você a memória ativada do propósito dEle, da graça dEle, da revelação dEle em sua vida. Tudo que Deus está fazendo hoje na vida de cada um de nós é uma transformação em que a natureza, aquela velha natureza do homem caído, e a natureza que foi sujeita, que hoje não é a natureza edênica, a natureza que foi sujeita por causa do pecado, diz a palavra, Romanos 8,19, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. O que faz Paulo dizer aos Filipenses no capítulo 4, versículo 13, dizendo: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece? Eu não posso ficar repetindo esse versículo 4,13 de Filipenses como se fosse um decoreba. Paulo escreveu. Você percebe a diferença? Ele está dizendo: eu preciso registrar isso, Filipenses. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Isso é um nível de revelação que se desatou na parte de Deus, na vida daquele que anda com Deus. E você pode dizer: Deus faz isso mesmo. Deus cura mesmo, Deus liberta mesmo, Deus transforma mesmo, Deus abre portas mesmo. Por quê? Porque Ele tem feito isso na minha caminhada, na minha jornada. Paulo disse: posso todas as coisas. Porque ele lembrou: eu estou em Cristo, e em Cristo nós podemos todas as coisas. Todas as coisas. Eu gosto de fazer esse teste de Davi e Golias, que é uma coisa que começa na classe infantil. Porque na nossa mente natural, nós ensinamos e acreditamos que Golias era um problema, que Golias era algo terrível em relação ao pequeno Davi. Mas quando você olha para as Escrituras e você compreende quem era Davi e o que ele recebeu da parte de Deus, como ele foi levado no nível profético, de onde ele saiu, do ventre que ele saiu, da linhagem que ele veio, e tudo que Deus guardou nele. O coitado do Golias, na visão de um homem, na nova natureza, quando ele olha e diz: pobre Golias, não tinha a menor chance com Davi. Ele não era o gigante, ele era aquele que não tinha a menor ideia do que significa mexer com aqueles que têm a unção de Deus. Coitado Davi, derrubou o gigante. Ele não era gigante segundo Deus. O gigante segundo Deus era Davi. O que ia fazer a coisa acontecer era Davi. E Davi não estava focado com aquela conversa do povo, do exército. Olha, ele não estava, ele estava. Qual vai ser a recompensa? Qual é a recompensa? Você vai casar com a filha do rei, teu pai vai ter isenção de imposto, tudo isso, é comigo.
Houve opinião de todos dizendo não. O próprio Saul diz assim: tá bom, já que você vai, então pelo menos usa a minha armadura. Ele colocou aquilo, jogou tudo fora e diz: eu não posso usar uma coisa que não tem nada a ver comigo, não me cabe, aquilo não tem valor algum. O que Deus tem comigo é comigo. Você, diga para o teu irmão assim: você não é um improviso, você foi chamado por Deus. Quantos aqui entendem isso? 1 Coríntios 2,9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou, jamais subiu no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você deveria dizer assim: se nunca subiu no coração, onde estão? Eu quero conhecer, eu quero prescrutar, eu quero anelar, eu anelo conhecer isto que ainda não subiu no coração humano, mas que o Senhor está prometendo que o Espírito que penetra as profundezas de Deus irá nos revelar. Quem ensinou Paulo? Nós deveríamos parar e pensar que todos nós estávamos nas memórias do Eterno. Você pode hoje não recordar, mas todos nós estávamos em Cristo. Porque se eu e você fomos salvos desde a fundação do mundo, isso que aconteceu há 2000 anos atrás foi a crucificação, porque Paulo vai dizer, esta cruz, Pedro vai repetir, esta cruz é a cruz que existe desde a fundação do mundo. Antes de tudo isso acontecer, já havia a cruz, já havia um plano, não há improviso. Diga o que você anda recordando, e eu posso afirmar onde isso vai parar. O que você está lembrando? Você está recordando das coisas passadas? Da velha vida? Por que muitos terminam dias de uma forma tão difícil, não como outros? Hoje eu estava recordando de Maria. Como não vou recordar da nossa irmã Maria? No dia da ceia. Ela já está no Senhor, mas por quê? Porque há uma memória. Há uma memória. Quando nós pensamos, eu já contei isso aqui, um irmão que era de Minas Gerais, que desde criança, quando eu visitava Santos Dumont, que eu ia com o irmão da minha mãe, meu tio, e eu ia lá para, ele namorava uma enfermeira lá na cidade, e eu ia, era pequeno. Aquele homem foi um testemunho, ele ganhou muitas pessoas para Deus, para o Senhor, muitas pessoas, ele uniu famílias. No dia que ele passou para o Senhor, ele estava sentado dentro do seu quarto, chamou todos, cantaram, fizeram um culto no quarto. E aí teve um irmão que sentou, um casal, e que começou a trazer uma palavra de consolação. Ele disse assim: você não entendeu, meu filho. Desde a madrugada de ontem até hoje, você está vendo ali alguma coisa? Ele disse: não, é pena. Existe uma porta aberta, tem 2 anjos ali desde ontem, e eu pedi para parar, porque eu queria chamar todos. E quando terminar aqui, eu sei para onde eu estou indo. E aquele homem passou para o Senhor sentado na sua cama. Aqui entre nós aconteceu o mesmo com o Luiz. Estava internado lá no hospital de Acari. Na madrugada ligou dizendo: corram para lá, a Selma foi. A irmã da Selma era enfermeira lá, não era? E aí fomos correndo para lá de madrugada. O que está acontecendo com o Luiz? Ele disse: o anjo apareceu, pastor, chegou aqui para me levar 3 metros de altura. Eu disse: não, peraí, tem que falar com o apóstolo e com a preta, que é a esposa, né? Tem que ligar para a preta, preciso falar com ela, não vou embora não, assim. E aí ele recuou e disse: então faça. E ele ligou, nós estávamos lá, e a nossa irmã, quando chegou lá, que ela olhou, ela disse: o que está acontecendo com ele, apóstolo? O que é isso que está acontecendo com ele? Eu digo: isso é visitação do Espírito de Deus. Ele disse: apóstolo, eu quero dizer uma coisa para o senhor, eu não sei se Deus vai me dar tempo para fazer
as coisas que eu poderia ter feito e não fiz, mas agora estou entendendo o que eu não entendia, eu agora estou vendo coisas que eu não via, eu agora estou, amados, a memória começa a vir, e ele começa a falar como alguém que é eterno. Já não tenho medo. Vem cá que eu quero falar uma coisa para o senhor. Disse: o que é? Me tira desse lugar. Vamos conversar com os médicos. Os médicos fizeram um prognóstico de horror, dizendo: vai sentir isso, vai ser aquilo, vai ter que dar isso, vai ter que dar aquilo. Ele veio, ficou em casa, fez um churrasco. No dia como o de hoje, de ceia, a apóstola Verônica foi lá ministrar ceia, era quase meia-noite, nas costas do Paulinho, irmão de Maria. Ele sentou e ele, conversando com o Paulinho, passou para o Senhor. Nós temos memória. Diga para quem está ao seu lado: fazer isso em memória de mim. Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Aleluia. Mais do que comer, mais do que beber, é lembrar, é recordar. Eu sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu estou pedindo. Se nós pudéssemos ver, abrir os olhos para o mundo espiritual e ver o que está acontecendo, o cenário que está acontecendo nesse lugar. Esse lugar é Manaim, o encontro dos exércitos do Senhor. Os anjos estão subindo e descendo na presença de Deus. E eu sei que Deus tem algo para derramar sobre a sua vida. Mais do que o pão, tomar o pão e o cálice, significa que ele está dizendo: fazer isso em memória de mim. Lembra da onde nós estávamos ali na cruz, juntos, todos os vossos pecados, tudo estava ali, a cédula que te acusava estava ali foi cravado na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que os meus olhos se abriram, e agora me alegro em sua luz.